Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Descubra a Cozinha. Eu, Ana Brito, tô aqui semanalmente comentando com vocês os episódios do MasterChef Brasil de 2023. Temporada número 10 desse programa que todo mundo ama, não é mesmo? Bom, antes de eu falar sobre esse comentário que, olha, deu babado, né? Deixa seu like, se inscreve no canal para você receber as nossas notificações dos próximos conteúdos. Além dos episódios do MasterChef, tá rolando aí umas receitas, de produto, então não fique por fora, tá? E ative as notificações. Beleza? Sobre o episódio de ontem, olha, deu treta, hein? Foi marcado, assim, de grandes alfinetadas do início ao fim. A primeira prova do programa de ontem foi também a primeira prova de equipe. Eles tiveram, então, que fazer 100 pratos de macarronada italiana inspirados no molho da salsarete e 100 canoles. Então, eles foram divididos em duas equipes e aí começou a alfinetada para lá e para cá. Quem ganhou a prova de semana passada, que foi o Wilton, teve que escolher o adversário para formar a outra equipe. E é claro que ele escolheu o Hendrik, com a desculpa que, como o Hendrik mandou ele para a eliminação, ele também vai mandar o Hendrik para essa eliminação. Pouco confiante, né? Enfim, eles foram separados conforme cada um foi escolhendo. Isso sempre gera um desconforto, um desgaste, por mais que você fala que está escolhendo através de critérios técnicos, conhecimentos, coisa e tal, tem sempre aquele que se magoa e se doa, principalmente quem fica por último, né? Que nem as meninas falaram que talvez elas não tenham sido escolhidas por primeiro por falta de repertório ou por mesmo não acharem que elas sejam confiantes. Nunca deu muito certo isso, né? Os 100 convidados para essa prova italiana eram nada mais, nada menos que italianos, descendentes de italianos, que organizam todas as festas da comunidade italiana em São Paulo. Então imagina a pressão que é reproduzir isso, a quantidade, né? Lembrando que eles são amadores, eles não são experientes, então dificilmente eles já reproduziram essa quantidade de comida em algum outro momento. Então, imagina a pressão que tá passando por tudo isso, não é verdade? Eles tiveram, então, 2 horas e 15 para preparar 100 pratos de macarrão com molho de tomate e 100 canoles, tá? Canole é um docinho italiano parecido com uma massinha de pastel frita, recheado normalmente com ricota e frutas cristalizadas. A primeira parte, então, foi soltar 50 pratos de macarronada com molho em 1 hora e 45. Depois de 15 minutos, o restante dos 50 pratos. E depois ia ser finalizado com a sobremesa, onde todos entregariam junto. E assim, ó, a confusão já começou já no mercado, né? Porque, como eu falei, eles são amadores, eles não são experientes. Então, foi um tal de pegar todos os produtos para não faltar. Teve gente até pegando produto do carrinho, da cestinha do outro, tá? E aí correram lá para devolver. E aí eles estavam divididos também na cozinha, né? Claro que Hilton e Hendrik já se afinetaram, porque um não queria que passasse na cozinha do outro. Mas isso eu acho que até por uma questão de segurança, tá? A gente leva as coisas pro lado pessoal, mas quando a gente estuda gastronomia, a gente sempre aprende que sempre se passa por trás, devagar, até com os utensílios para baixo, para não ter nenhum tipo de problema. Então, eu acho que não tem nada demais ser comentado esse tipo de coisa. Eu acho que para mim é muito mimimi que anda acontecendo por aí. E quais eram as dificuldades dessa prova, além da inexperiência que eles têm por ser amadores? Quando a gente fala de macarrão com molho de tomate, tem um monte de pegadinha por trás, né? Para começar, a quantidade de macarrão que tem que ser feita, de molho de tomate, e claro, também dos canoles, né? E também o ponto desse macarrão, porque massa fresca é algo assim que é gostoso de fazer, é claro, mas se ela passar um pouquinho do ponto, gente, ela empapa de uma forma que vira um blocão. O azul trabalhou de forma harmoniosa, sempre muito parceiras, um completando o outro. Já a equipe amarela parecia que ela não estava sincronizada e não tinha liderança. Cada um estava fazendo a coisa do seu jeito, da sua maneira, sem ter a questão do controle, o que a equipe azul mostrou muito bem, sabia exatamente quantos pratos tinham, quanto faltava e assim por diante, e a amarela não sabia
deem a mesma quantidade de pratos no total. Então, que isso facilitaria. Ó, acabou o prato, então já foi tudo. Não, eles não tinham essa noção. E muita coisa ainda sendo feita, e eles se preocuparam em fazer um pão que não tinha nada a ver com a história, ou seja, era mais um processo que eles precisavam fazer na quantidade certa, e perdendo a energia para as coisas que deveriam fazer por completo. E quanto mais foi passando a prova, mais o Hendrick foi ficando desestabilizado e não conseguindo controlar a equipe, nem dar as ordens, né? Ele esqueceu, por exemplo, de falar para alguém fazer a montagem. E isso gerou uma série de problemas na sequência. No fim da prova, era nítida a sensação de frustração da equipe amarela, porque ela não conseguiu concluir a prova 100% e estava tudo dando errado entre eles, inclusive tinha gente querendo assim largar os bets, e os pratos tiveram essa repercussão igual também, né? A equipe azul teve um prato mais harmonioso, não foi 100%, mas foi um prato ok, segundo os jurados. Já os convidados gostaram tanto do prato de massa quanto do canole. A equipe amarela entregou os unidos venceremos das massas de vários pontos diferentes e deixou de entregar 6 pratos de massa e 39 canoles. Ou seja, o julgamento deles também foi bastante prejudicado porque muita gente ficou sem a comida. E consequentemente, a vitória acabou saindo para a equipe azul, o que deixou o Wilton bastante feliz e com a expectativa lá em cima, falando para as pessoas tomarem cuidado com ele, porque afinal ele já ganhou 2 provas e ele ganhou a primeira prova como chefe, né, como líder de equipe. Será que ele tá certo? Será que não é muita presunção dele? Vamos ver na sequência. E aí, os participantes da equipe amarela entraram para a prova de eliminação. E olha, a galera tava com fogo nos olhos, porque eles não concordaram com a liderança do Hendrick, não ficaram satisfeitos. Eles acharam que, inclusive, eles se deram muito para pouco retorno dele. Então, farpas e faíscas estavam rolando desde já. E aí, o Hendrick teve a oportunidade de ou se salvar, que ele ia ser extremamente julgado, ou salvar algumas pessoas para não irem para a prova de eliminação. Isso só fez piorar a discórdia das participantes que tiveram que ir para a prova de eliminação, porque elas não concordaram com a escolha que ele fez. Porque a escolha dele não foi por competência técnica da prova, e sim por questão de afinidade. Então, ele salvou pessoas que não desenvolveram tão bem quanto elas que vão participar da prova de eliminação. Então, elas foram para a prova de eliminação com sangue nos olhos. E a prova de eliminação foi inspirada na culinária árabe, uma culinária muito saborosa, cheia de perfumes e de sabores. E o prato que eles deveriam reproduzir ou se inspirar foi o kebab, ou o shawarma, ou o giro, que realmente é algo que a gente não tem tanto hábito de comer ainda no Brasil, né? Mais se come quibe cru, omo, sabule, essas coisas assim. Foi trazido muito recentemente por causa dos imigrantes, né? E aí começaram a reproduzir esses pratos no comércio. Inclusive, são pratos relativamente baratos, que nada mais é que uma carne em espetinho, né? Envolta no pão, junto com molho, com uma salada e assim por diante. Porém, os participantes poderiam reproduzir da forma como eles gostariam, que não necessariamente precisariam apresentar em forma de sanduíche. Então, eles teriam que fazer uma carne assada, um molho, uma pasta e uma verdura. Tudo isso em 1 hora. E parece que as únicas pessoas que conheciam um pouco desse tipo de culinária é a Camila e o Leonardo. Então, eles estavam um pouco mais confiantes. Os demais estavam sambando por aí, não sabiam nem como começar. Inclusive, a Jussi só conseguiu fazer essa prova porque o mezanino ajudou ela do início ao fim. E, inclusive, os jurados criticaram isso, né? Que perguntaram se queria que dissesse para trabalhar, ou, enfim, queriam participar da prova também. Isso é algo que é muito recorrente, né, dentro do MasterChef. E o clima de tensão rolou pela prova inteira, né? A Gisele braba por ela ter ficado, sendo que ela foi bastante colaborativa. O Hendrick com a moral lá embaixo pela performance dele na prova e pelas escolhas que ele tomou. Isso tudo corrobora com o resultado da vida. De certa forma, a prova de eliminação foi uma prova assim sem grandes surpresas.
Claro, houve muita ajuda do mezanino, inclusive os jurados questionaram bastante isso, principalmente que quando todo mundo está cozinhando, todo mundo está temendo, e quando está lá em cima, está se achando o rei da cocada preta. Mas, e aí, as pessoas que estavam com sangue nos olhos, que queriam fazer e acontecer para não perder essa vaga e vingar a escolha do Hendrik, né, realmente tiveram um excelente resultado. A Jussi, com o apoio todo do mezanino, né, conseguiu ter o reconhecimento como o melhor prato, que inclusive os jurados questionaram ela que ela tem que confiar mais na própria experiência, no conhecimento que ela tem, porque ela acaba surpreendendo. E aí, o Hendrik acabou subindo de um prato mediano, e as pessoas que mais dominavam essa culinária, que é a árabe, né, foram as pessoas que menos surpreenderam, que confundiram os jurados com o resultado do prato esperado. Para minha decepção, eu fiquei triste realmente. O Leonardo acabou deixando a competição porque ele acabou misturando a gastronomia, apresentou mais um prato à francesa, né, francês, do que um prato árabe. Sempre é o resultado que a gente espera. Eu acho que vai ter repescagem, ele volta, ele é uma pessoa que tem bastante conhecimento e bastante tranquilidade na hora de cozinhar, né? Vamos ver o que aguarda nos próximos episódios. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo comentado sobre o episódio número 6. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui nos comentários o que você tá achando, quem que você acha que vai ganhar. Já tem o seu favorito? Eu ainda não escolhi. Nos vemos na semana que vem. Até mais!